Já vimos relação de ordem. É importante a gente observar também o que são relações de equivalência. E a ideia central aqui é agrupar pares que estão relacionados entre si. Criar grupos. A definição é: uma relação R é dita de equivalência se ela for reflexiva, transitiva e simétrica. Por exemplo, relação R1. X e Y possuem a mesma idade. É reflexiva, sim. Todo mundo possui a mesma idade que si mesmo. É transitiva, sim. Se eu possuo a mesma idade que o João e o João possui a mesma idade que o Pedro, então eu possuo a mesma idade que o Pedro. E ela é simétrica, sim. Eu e o João possuem a mesma idade, João e eu possuem a mesma idade. Mesma coisa ocorre para relação de possuir a mesma profissão, possuir o mesmo modelo de carro. Uma relação entre conjuntos. O tamanho do conjunto X é igual ao tamanho do conjunto Y. Outra relação, 3 divide a diferença entre X menos Y. Essa última a gente já classificou como reflexiva, transitiva e simétrica slides passados. Pessoal, relações de equivalência, então, vem para dividir um conjunto, para particionar um conjunto. Como assim? A gente pode pensar numa relação de equivalência pessoas que moram na mesma república. E aí eu divido uma turma em um grupinho da República A, um grupinho da República B, um grupinho da República C. Posso pensar também, posso pegar vocês e dividir em 3 grupos. O primeiro grupo faz o trabalho A, o segundo trabalho B, o terceiro o trabalho C. Percebam que eu estou dividindo a minha turma em 3. E aí fulano que faz trabalho com Beltrano tem um parzinho ordenado para ele lá. Claro, todo mundo faz trabalho consigo mesmo. Claro, se A faz trabalho com B, B faz trabalho com A de volta. E claro, se A faz trabalho com B e B faz trabalho com C, A tem que fazer trabalho com C também. Quando a gente fala de relações de equivalência, vem o conceito de classes de equivalência. E uma classe de equivalência tem que ver com um elemento. Por exemplo, a classe de equivalência de X, e eu represento colocando aqui entre colchetes, é o conjunto de y tal que y relaciona com x. Como assim? A classe de equivalência da Ana, se eu estou falando da relação fazer trabalho junto, é o conjunto das pessoas que a Ana faz trabalho junto. Primeiro é a própria Ana, depois é a Bia, depois é a Carol, depois é a Fabi. Entende? E qual é a classe de equivalência da Dani? A Dani já faz trabalho junto com a Joelma e com a Marcela. E se eu juntar todas as classes de equivalência que eu formei? Nesse caso, eu vou ter uma partição do meu conjunto. E eu defino uma partição do conjunto assim, A barra R. Ou o meu conjunto A foi particionado pela relação R. Perceba, é um conjunto de conjuntos, um conjunto das classes de equivalência X. Imagina que eu tenho só 2 trabalhos e eu tenho um conjunto com 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunas somente. Se essas alunas foram separadas dessa forma, eu acabei de separar ou de particionar o meu conjunto de alunos. Ana, Bia, Carol e Fabi ficam desse lado da turma, Joelma e Marcela ficam do outro lado da turma. Exemplo, imagina um conjuntinho A só dos elementos 1 e 2, e eu estou falando de uma relação que tem que ver com conjuntos, tal que o tamanho dos conjuntos são iguais. Perceba que eu vou ter um par ordenado vazio e o vazio, são os únicos conjuntos com tamanho 0. Vou ter um par ordenado com o conjuntinho 1 e o conjuntinho 1, conjuntinho 1, conjuntinho 2, 2, 1, 2, 2. Esses são os pares ordenados dos conjuntos de tamanho 1. E vou ter um outro par ordenado com os conjuntos de tamanho 2. Então, o que eu fiz? Eu peguei o conjunto potência, ou conjunto das partes de A, que é formado pelo vazio, pelo conjunto 1, pelo conjunto 2 e pelo conjunto 1, 2, e eu particionei. Aqui em cima fica todos aqueles que têm tamanho 0, aqui no meio todos que têm tamanho 1, aqui embaixo todos que têm tamanho 1. Então é como se eu tivesse pegado o meu conjunto 2, P de A, e eu botei o vazio aqui no cantinho sozinho, o conjunto 1 e o conjunto 2 eu botei aqui no meio, e o subconjunto 1, 2 fica aqui na direita. Percebe então como uma relação particiona um conjunto. Para a gente terminar de definir o que é uma partição, tá? É importantíssimo que, se eu tenho meu conjunto particionado aqui e eu faço a união de todo esse conjunto F, eu vou ter o meu conjunto original, F. Quer dizer, imagina que agora eu tenho 3 conjuntos de alunos, cada um vai fazer um trabalho diferente. Tenho o conjunto trabalho A, trabalho B, trabalho C, eles se separam e fazem um trabalho junto. Na próxima aula, todo mundo se une e todo mundo volta a ser o conjunto dos alunos de discreta.
Uma partição sempre é disjunta para par, ou seja, se eu pegar dois conjuntos e fizer a interseção, sempre vai dar o vazio. Não tem nenhum aluno que faz dois trabalhos ao mesmo tempo. Ou você faz o A ou você faz o B. E só para ficar claro, para todos os conjuntos aqui da minha partição, eu não tenho conjunto vazio, tá? Eu sempre tenho partição com elementos de fato. Então, olha só, imagina que eu tenho o conjunto A, vou desenhar ele aqui com o diagrama de Venn, e eu tenho aqui o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4. E aí eu tenho partições, por exemplo, eu tenho a partição F, que vai colocar o 2 separado, 1, 3 aqui na esquerda e o 4 aqui na direita. E qual que é a relação R que foi formada? Porque se eu particiono um conjunto, eu crio uma relação de equivalência associada. Como assim? É a relação que tem o par ordenado 2 e 2, o 2 fazendo trabalho com ele mesmo, 4 também com ele mesmo, 1 e o 3 com ele mesmo. Mas além disso, eu tenho pares ordenados 1 e 3, 3 e 1. Quer dizer que o 1 faz trabalho com 3 e o 3 faz trabalho com 1. Agora percebam essa partição G. Essa partição G está tentando particionar o conjunto 2, aqui o elemento 2 sozinho. 1 e o 3 fica aí separado para a esquerda. Mas espera aí, depois ele quer juntar o 1 com o 4. Na verdade, eu tenho um problema aqui. Essa partição G, quer dizer, essa família G, não é uma partição. E qual regrinha está infligindo, né? Quer dizer, se eu unir os elementos ali, claro, eu vou ter o conjunto A de volta. Dá para ver que não tem conjunto vazio ali. O problema é a regrinha 2. Os elementos da minha família, ou os conjuntos da minha família, tem que ser disjunto. E se eu fizer a interseção do 1 e 3 e 1 e 4, não vai dar o conjunto vazio, né?